Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa aula de vetores de geometria analítica. Nós estamos trabalhando na lista 7, que é uma lista que trata de planos e retas no R3, no espaço. Hoje nós vamos fazer a questão número 2, da seção, das primeiras seções lá da lista. Então nós temos o seguinte, nós queremos encontrar uma equação cartesiana para cada caso desses aqui. Então, o primeiro caso é de um plano que é paralelo ao eixo Z e contém os pontos A e B. Aqui, pessoal, nós não temos uma resposta pronta, assim, na ponta da língua para cada um. Nós precisamos pensar um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Olha só. Letra A. O plano que nós queremos é paralelo ao eixo Z e contém os pontos A e B. Antes da gente iniciar a resolução, eu quero relembrar com vocês a equação que nós estamos trabalhando. A equação do plano que nós estamos trabalhando, a equação cartesiana, ela é do tipo AX mais BY mais CZ igual a D. Esse D e esses termos ABC, eles são oriundos de um ponto A de coordenadas x1, y1, z1, que é um ponto do plano, pertence a π. Vou usar esse código para falar que o ponto pertence ao plano. E nós temos um vetor n, que é normal ao plano, que tem as coordenadas ABC. Notem que o ABC, que são os coeficientes do x, y, z, são exatamente as coordenadas do vetor n. Eu vou usar o código aqui, ó, ortogonal a π, certo? Bom, pessoal, então nós temos aqui, ó, o plano é paralelo ao eixo Z, o ponto A pertence ao plano, o ponto B pertence ao plano. Aqui ao lado nós fizemos uma figura do plano cartesiano, chamando a atenção aí para o eixo Z, porque ele está dizendo que o plano é paralelo ao eixo Z. Toda vez que o exercício mencionar algum eixo, a gente deve ficar atento ao vetor que define esse eixo. Então, o eixo Z, ele é definido pelo vetor K, o vetor K da sua direção. O vetor K, ele tem as coordenadas 0, 0, 1, certo? Então, esse vetor aqui vai ser importante para a gente. Além desse vetor, nós temos aqui no exercício a informação de ponto A e ponto B. Eu não posso usar o vetor K como vetor normal, ele não é o normal, porque ele é paralelo a π. Então, eu vou usar aqui a informação, ó, que esse vetor K é paralelo ao plano π. Aqui, gente, essa questão, ela aborda um raciocínio muito clássico, que é o seguinte... Ai, desculpa, gente. Quando você tem dois vetores paralelos ao plano, você consegue um vetor normal através do produto vetorial. Então, aqui, ó, você tem um vetor K, e como o exercício deu para você 2 pontos, você consegue construir um vetor AB. Se você usar o vetor K e o vetor AB, você vai conseguir definir, você consegue obter o vetor normal N. Ó, como que você vai encontrar esse vetor N? Esse vetor N é o produto vetorial de K com AB. Produto vetorial. O produto vetorial está sendo trabalhado na lista 6. Então, vamos aqui ao lado, ó, calcular esse produto vetorial. Vamos calcular juntos aqui, ó. Eu vou precisar do vetor K, que é o 0, 0, 1. Nós vamos precisar do vetor AB. Como nós não fizemos ainda, vamos fazer isso em primeiro lugar. O vetor AB tem as coordenadas dadas pela subtração do ponto final. Ai, desculpa, gente. Ficou com vontade de desligar. Então, aqui, ó, vetor AB é B menos A. Então, coordenadas do ponto B é 2, 0, menos 2. Coordenadas do ponto A é 0, 3, 4.
Então, fazendo essa subtração, vocês vão ter o seguinte, ó, AB é igual 2 menos 0, 2. 0 menos 3, menos 3. E menos 2, menos 4, menos 6. Então, este é o vetor normal ao plano. Não, desculpa, esse aqui é o vetor AB. O vetor AB ele é paralelo ao plano, porque tanto A como o B estão no plano. Se você quiser, pode até fazer uma figura para te ajudar. Ó, como o A e o B estão no plano, A e B, o vetor AB está, certo? Então, você vai agora usar o K e o AB para construir o N, porque o N é o produto vetorial do K com AB. Então, vamos lá. N é o produto vetorial de K com AB, que vai ser igual. O produto vetorial, gente, é um determinante, ele é obtido, ele é um vetor que é simultaneamente ortogonal aos dois vetores, tá? Então, ele é obtido calculando o determinante, onde a primeira linha você vai colocar IJK, na segunda linha você tem 001, que é do vetor K, e na segunda linha o vetor AB, que é 2, menos 3, menos 6. Poderia ser o AB primeiro e depois o K, não tem problema algum, tá? Vai haver só uma mudança de sinais, mas continua sendo o vetor normal. Porque um vai ter direção oposta, sentido oposto ao outro, mas a direção é a mesma. Ó, repetir as duas colunas do determinante, e agora nós vamos calcular as multiplicações da diagonal principal, todas as três, mesmo sentido da diagonal principal, e depois as multiplicações no sentido da secundária. Lembrando que na secundária a gente vai multiplicar por menos 1. Então, você vai ter o seguinte, ó, vamos colocar os resultados aqui em frente, ó. I vezes 0 vezes menos 6, 0i. J vezes 1 vezes 2, 2j. K vezes 0, 0k. Agora, no sentido da secundária, multiplicando por menos. K vezes 0, 0k. 1 vezes menos 3 vezes menos, mais 3, e com j agora 0, 0j. Agora, some I com I, J com J, K com K. Então, com I, você vai ter 3i, com J, 2j, e K, 0. Você pode colocar, se você quiser, mas isso é diferente. Agora, os coeficientes desse IJK, eu estou gravando, desse IJK vão te fornecer as coordenadas do vetor. Então, ó, o vetor N vai ter essas coordenadas aí. Então, logo, o vetor N tem as coordenadas 3, 2, 0, e esse vetor é normal ao plano π, certo? Muito bem. Agora, o que está faltando para você deduzir a equação? Você precisava de um ponto e de um vetor normal, né? Como a gente estava falando aqui em cima. Então, agora você vai usar qualquer um dos pontos que foram dados, pode ser o ponto A, e vamos construir o ponto D, esse termo D, para a gente substituir na equação. Então, vamos falar o seguinte, ó, equação. Vamos usar para a equação o ponto A, que tem as coordenadas 0, 3, 4. 0, 3, 4. Esse ponto A pertence ao plano, e aqui você vai ter as coordenadas x1, y1, z1. Certo? Nós vamos precisar de um vetor normal, que nós encontramos, que é o 3, 2, 0, que é perpendicular ao plano, e aqui você tem as coordenadas ABC. Daqui, você vai encontrar o D. O D é o produto escalar de x1, y1, z1 com ABC. Então, substituindo isso aqui, você vai ter
0,34, produto escalar com 320. Então, 0 vezes 3, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 0, 0. Então, D é 8, ó. Achamos o D, certo? Então, agora a equação. Então, a equação é AX mais BY mais CZ igual a D. Quem é A? A é o 3. Então, 3x mais 2y mais 0z é igual a 8. Se não quiser colocar esse 0 no z, esse 0z não precisa. Então, vai ficar 3x mais 2y é igual a 8. E esta aqui é a equação do plano. Oi? No produto. Pessoal, vamos corrigir um erro aqui de multiplicação, ó. 0 vezes 3, 3 vezes 2 e 4 vezes 0 vai dar 6, né? Então, aqui é um 6 e aqui no final também vai ser um 6, certo? Continuando, no item B nós temos a informação que o plano é paralelo ao plano OXY, que é o chão, e que contém o ponto A dado pelas coordenadas 5, menos 2, 3. Vamos usar aqui o nosso esboço do plano cartesiano para estimular o nosso raciocínio, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Tá falando que o plano é paralelo com o chão. Um jeito fácil de vocês fazerem um esboço é o seguinte: lá no chão, complete o paralelogramo para a gente usar como uma referência. Então, esse aqui é o nosso chão. Eu quero um plano paralelo a esse chão que passe lá no ponto A. Vamos colocar o ponto A aqui em cima, ó. Então, eu quero que o plano pegue nosso plano tem que pegar esse ponto A. Então, eu vou... Essa mesma linha que tá aqui embaixo, ó, eu vou repetir ela lá em cima. Mais acima, em qualquer posição mais acima. Que ela vai fazer o papel aí de... Eu vou ter que repetir estas mesmas linhas do chão de tal forma que eu consiga envolver o ponto A. Então, ó, posso, por exemplo, passar um traço aqui. Vou só diminuir um pouquinho esse traço, porque minha figura já tá pequena, meu espaço, né? Eu tenho que manter o paralelismo. Então, eu vou passar aqui um traço. Agora, eu vou manter aqui... Opa, gente, desculpa. É que eu tô com a régua em cima da tela e tá abrindo um monte de coisa. Agora eu vou passar um outro traço aqui, paralelo com o Y, ó. Note que eu tô mantendo as linhas paralelas, ó. Passo uma paralela aqui, a lateral. Aqui eu vou prolongar um pouquinho para poder fechar aqui por trás. Pronto. Esse plano aqui que a gente acabou de desenhar, vamos supor que é o plano π que nós queremos encontrar. Aqui é o X, esse eixo aqui é o eixo X, esse eixo aqui é o eixo Y e esse outro eixo aqui é o Z, certo? Bom, para a gente encontrar a equação do plano, a gente precisa de quê? Para a gente encontrar a equação? Precisa de ponto e vetor. Vetor normal, tá? Ponto e vetor normal. Ok, ponto a gente já tem, falta só o vetor normal. Agora, com as informações que foram dadas, eu tenho que tentar resgatar um vetor que é normal ao plano. Olha só, aqui é o plano OXY, aqui no chão. E como ele é um plano cartesiano, o eixo Z, a direção do eixo Z é normal ao OXY. O vetor que está aqui no eixo Z, o mais simples que nós podemos ter, é o vetor canônico K. Então, você pode adotar esse vetor K, que ele vai ser ortogonal ao OXY e, consequentemente, vai ser ortogonal ao plano π que nós queremos. Então, o vetor K
que é igual a 0,01, ele vai ser ortogonal ao plano π. E nós vamos utilizar o ponto A, porque o plano tem que passar pelo A, né? Ele pertence a π. O vetor vai nos fornecer as coordenadas ABC. E o ponto vai nos fornecer as coordenadas x1, y1, z1. A equação é do tipo ax mais by mais cz igual a d, onde d é o produto escalar de ABC com x1, y1, z1. Então, efetuando esse produto escalar, nós vamos ter o seguinte, ó, d é igual a ABC. Então, ABC, o ABC é 0,01. Produto escalar com 5 menos 2, 3. Fazendo esse cálculo, d será igual a 0 vezes 5, 0. 0 vezes menos 2, 0. E 1 vezes 3, 3. Então, o d é o número 3. Então, nós vamos apenas substituir aqui na equação. Então, essa equação, ó, ela vai ser equação 0x mais 0y mais o c é 1. Então, 1 vezes z é igual a d, que é 3. Então, a equação você pode abreviar escrevendo apenas z é igual a 3. Essa é a equação, ó. Agora, vamos interpretar aqui, ó, na nossa figura. Esse Azinho, ele tem a altura lá no número 3. Como ele tá no meio aqui, eu não posso fazer essa reta como eu fiz, né? Vamos fazer mais ou menos aqui assim, ó. Esse plano tá lá na altura 3. Então, é um plano que tá lá na altura 3, paralelo com o chão. Por isso que a gente coloca z igual a 3. Quando você olhar para a equação do plano, sabendo que é uma equação de plano, que está escrito apenas z igual a 3, o que você vai dizer a respeito do x e y? Você vai dizer que eles são iguais a 0? Só porque eles não aparecem aqui na equação? Não, é o contrário. Como x e y não aparecem na equação, eles assumem qualquer valor real, que é o que acontece aqui. Note, ó, que como é um plano, ele vai se estender aqui ao longo do eixo x e ao longo do eixo y também, mas sempre vai manter na altura z igual a 3, para qualquer que seja o x e o y que você tenha, certo? Essa é a interpretação. Próximo item, que é o item C, olha só. O plano que nós queremos agora é perpendicular ao eixo Y e contém o ponto A. Foi isso que nós escrevemos aqui em linguagem matemática. Π é perpendicular a Y. Essa sentença, π perpendicular a Y, você pode deduzir que Y é perpendicular a π. Vale a comutatividade. E A pertence a π. Lembrando do que é necessário para você escrever uma equação do plano. É necessário um ponto e um vetor normal. Ponto a gente já tem, que é o ponto A. Agora, dessa informação que π é perpendicular a y, daqui nós vamos tirar uma conclusão interessante. Olha só, vamos fazer aqui o esboço do plano cartesiano. E tá falando que o eixo y é perpendicular ao plano π. Esse eixo y, aqui nessa figura, pessoal, ele é perpendicular a esse plano aqui, ó. A esse plano, que no caso aqui é um plano cartesiano. Esse plano cartesiano é o plano XZ, certo? O eixo Y é perpendicular ao plano XZ, mas existem vários outros planos paralelos ao plano XZ, cujo Y também vai ser perpendicular. O eixo Y também vai ser perpendicular. Então, pode ser um desses planos paralelos que nós queremos, né? Nós vamos ter que deduzir. Mas o importante aqui é você compreender
que o vetor que está aqui no eixo y, que é o vetor j, ele pode ser usado como vetor normal, esse j. Então, ó, j, que é igual a 0, 1, 0, ele é ortogonal a π. Então, você vai usar ele como n. Então, n é igual a j, que é igual a 0, 1, 0, certo? E com o ponto A, fechou, né? Então, nós precisava só disso, né? De um normal e de um ponto. Então, esse vetor normal n, ele vai nos dar as coordenadas ABC. Sempre o vetor tem as coordenadas ABC. Foi como a gente estabeleceu lá na dedução da equação. E o ponto nós colocamos com coordenadas x1, y1, z1. Então, aqui está o ponto, que nós vamos colocar com as coordenadas x1, y1, z1, com as quais nós vamos escrever a equação ax mais by mais cz igual a d, onde d é o produto escalar do ABC com x1, y1, z1. Certo? Então, vamos lá, olha só. D é igual a ABC, que é o nosso 0, 1, 0. Produto escalar com x1, y1, z1, que é o 3, 4 e menos 1. Nós vamos ter aqui, ó, 0 vezes 3, 0. 4, 1 vezes 4, 4 e 0 vezes menos 1, 0. Então, nós temos D igual a 4. Então, substituindo tudo aqui na equação do plano, quem é A? A é 0. Então, 0x. Quem é B? 1. Então, 1y mais 0z é igual a D, que é 4. Então, note o seguinte, que vai ficar y é igual a 4. Olha, o que quer dizer isso? Quer dizer que o plano que nós queremos, olha para essa figura aqui, ó, passa lá no y igual a 4. Como se... Eu coloquei do desenho que eu fiz aqui, a intenção, eu coloquei esse plano aqui, ó, do lado do y negativo. Não é isso que nós queremos, né? Nós queremos um plano que passa lá no y igual a 4. Deixa eu tirar esse eixo daqui. É como se aqui tivesse o número 4, ó. E o nosso plano passa por aqui. Então, você vai fazer um plano paralelo ao XY, mas passando por aqui. Usem aí as retas paralelas para fazer essa figura. Pronto, ficou... Pronto, aqui está, certo? Este é o item C. O próximo item, que é o item D, nosso plano contém o eixo X e contém o ponto A. Note o seguinte, ó, uma possibilidade era o plano conter o eixo Z e ser o plano canônico, o plano cartesiano, desculpa, o plano XZ. Outra possibilidade é esse plano que eu coloquei aqui em verde, é um plano que não contém o eixo Z, porém contém o eixo X. E à medida que eu vario esta inclinação desse plano que eu coloquei de verde, eu tenho uma infinidade de planos que contêm o eixo X, certo? Qual que é o plano que nós queremos? Queremos aquele que contém o ponto A. Então, se a gente fixar o ponto A, por exemplo, aqui, no plano verde, então ele é a resposta certa, porque ele contém o ponto A e o plano tem que passar pelo ponto A, tá certo? Agora vamos pensar uma coisa, tá faltando o vetor para a gente descobrir, o vetor normal ao plano. Nós vamos novamente usar aquela ideia do produto vetorial. Se você tem dois vetores, que os vetores que vão ser esse?
e você faz o produto cartesiano dos dois, você acha o vetor normal, vetor n. Esses dois vetores que nós temos precisa estarem no plano, serem paralelos ao plano. Você pode resgatar um vetor aqui do próprio eixo x, ó, e ser o vetor i. Então vamos pegar aqui o vetor i. Quais são as coordenadas de i? 1, 0, 0, né? Qual que é o outro vetor que nós vamos pegar? Nós vamos pegar, gente, o vetor que tem a extremidade no ponto A. Porque como A é um ponto do plano, você vem aqui na origem, ó, e constrói esse vetor OA, esse vetor é paralelo ao plano. E ficou tudo troncho. Pronto. Esse vetor aqui, OA, é paralelo ao plano. Então, aqui eu vou colocar OA. E quando a gente faz o produto vetorial do OA com o I, a gente tem o vetor N, tá? Quais são as coordenadas do OA? O OA é a origem. É a origem do sistema cartesiano, 0, 0, 0. Então, se você for definir vetor OA, que é o ponto final menos o inicial, vai ficar A menos O, que vai dar as próprias coordenadas do ponto A. Olha. Então, esse é o vetor OA. Então, vamos pegar esse vetor OA e o I para definir o N. Então, o N vai ser o produto cartesiano, do vetorial do I com OA. Ou do OA com o I, tá? Então, fazendo esse cálculo, nós vamos ter o seguinte, ó. N é igual. Lembrando que esse cálculo é obtido com um determinante. Primeira linha, você vai colocar os códigos IJK. Segunda linha, coordenadas de I, que é 1, 0, 0. Terceira linha, coordenadas de OA, que vão ser 1, menos 2, 1, certo? Olha, está aqui. Agora, nós vamos repetir aqui, ó. Primeira coluna, segunda coluna, e agora nós vamos multiplicar as diagonais. Então, nós temos aqui, ó, diagonal... Ai, gente, desculpa. Nós temos aqui diagonal principal, ó, e as suas paralelas. E nós temos diagonal secundária e suas paralelas. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, calculando, nós vamos ter... Vamos colocar a igualdade aqui em cima, porque aqui já começou com N na linha de cima, tá? I vezes 0, 0I. J vezes 0, 0J. K vezes menos 2, menos 2K. Agora, no sentido das diagonais secundárias, 0K menos 0K, 0I menos 0I e menos J, menos J. Então, esse cálculo, N, vai te fornecer termos I, 0I, termos com J, menos J, termos com K, menos 2K. Então, esse vetor é a mesma coisa das coordenadas 0, menos 1 e menos 2. Os coeficientes do IJK são as coordenadas do vetor normal. São as coordenadas do vetor, tá? Então, 0, menos 1, menos 2 é o vetor que é normal ao plano π. Certo? Professora, Oi. nesse... Então, logo, nós temos o seguinte, ó. Logo, a equação vai ser... nós vamos usar o N com as coordenadas 0, menos 1, menos 2, que nos fornecem aqui as coordenadas, né? ABC. Esse N aqui, vamos falar, né, que é normal ao π. E nós vamos usar o ponto A, que é 1 menos 2, 1. Ponto A, 1, menos 2, 1.
que pertence a π e vai nos fornecer x1, y1, z1, certo? Agora, a equação que nós queremos deduzir é ax mais by mais cz é igual a d, onde d é o produto escalar de ABC com x1, y1, z1. Então, nós vamos efetuar esse cálculo para encontrar o d e em seguida substituir na equação. Então, ó, ponto, termos ABC, 0, menos 1, menos 2, produto escalar, termos x1, y1, z1, 1, menos 2, 1, multiplicando 0 vezes 1, 0, menos 1 vezes menos 2, mais 2, menos 1 vezes 2, menos 2, então, que nós vamos ter 0, então, d é igual a 0, certo? D é 0. Então, substituindo tudo aqui na equação, nós vamos ter o seguinte, ó, A é 0, então 0x, mais B é menos 1, então menos y, C é menos 2, menos 2z é igual a D, que é 0. Então, essa equação ela é bem resumida e ela é da forma menos y menos 2z é igual a 0. Ó, esta aqui é a equação. Uma curiosidade aqui nessa equação. O fato do D ser igual a 0 significa que o plano passa pela origem. Que vocês podem ver, ó, que como o plano contém o eixo x e o 0, 0, 0 está no eixo x, a origem precisa estar nesse plano. Então, o termo D tem que ser 0. Porque naquela equação, nessa equação aqui do plano, ó, ao substituir o x, o y e o z por 0, você vai ter o termo, a expressão 0 é igual a d. E para essa expressão ser verdadeira, o d tem que ser igual a 0. Então, quer dizer que para o 0, 0, 0 pertencer ao plano, o d tem que ser igual a 0, certo? Outra coisa que nós podemos observar nessa equação, o fato da variável y, não, o fato da variável x não estar aqui na equação escrita, coeficiente do x é igual a 0. Significa que o plano é paralelo ao eixo x, que foi até uma das condições, né, que o exercício deu. Falou que o plano continha o eixo x. Não é isso? Bom, pessoal, então, vamos só completar aqui, que apagou, ó. Aqui a gente tinha um vetor, aqui a gente tinha outro. Então, é isso que a gente viu aqui nessa questão 2. Diversos itens contendo aí condições para que você encontre a equação cartesiana do plano.